janela da janela, E, bom, vamos aproveitar, vai, esse estilingue aí pro Pode nosso ouvinte Star Wars aí, César Skywalker. O Zubeldia precisa assistir o jogo do São Paulo na semi da Copa do Brasil. Melhor jogo do São Paulo nos últimos anos. Sem Luciano e com Lucas no meio. Enfim, mais técnico tem dessas. Mas Luciano não é meia. Sim. De fato. Só que o Zubeldia, na coletiva que teve agora, ele já falou que o lugar do Luciano é no lado direito. Ele já testou... O Lucas, desculpa. Lucas. O Lucas é no lado direito. Ele já testou o Lucas em algumas posições. Vai no direito, no meio e também como segundo atacante. E no meio e no segundo atacante ele não gostou. Ele não se satisfez. Então a gente vai ver o Lucas atuando no lado direito. Que pra ele o melhor é o Lucas fazendo o lado direito. O melhor do Lucas é no lateral. Que nem sempre ele faz, né? Ele cai pro meio também. Mas talvez isso, galera, não seja pra manter o Luciano no time. Eu até tenho uma teoria que pra mim o Luciano é o dono do time do São Paulo. Pênalti São Paulo e Bragantino. Todo mundo discutindo se não foi pênalti, aquele pênalti que o Luciano ele erra. O Luciano, a primeira coisa que ele faz é meter a bola debaixo do braço. Mesmo não sabendo bater pênalti, o Luciano é um cara que ele quer sair sempre ovacionado pela torcida. É aquele cara que tem realmente ali um status de ídolo para muitos torcedores. Eu acho que o Zubeldia, fazendo até uma analogia em relação ao Carpini. O Carpini, quando ele chega no São Paulo, ele já chega pensando em ser demitido. Para isso não acontecer de uma maneira imediata, ele tenta fazer o quê? Se escorar nos medalhões. Então é Rafael, Arboleda, Lucas, Luciano e Caleri, esses caras no time não se mexem. Então, por exemplo, até falando em relação ao Rames aí, não que seja só isso, tá? Eu acho que tiveram vários fatores que fizeram com que o Rames não rendesse absolutamente nada no São Paulo. Mas um dos fatores para que isso também acontecesse, por exemplo, o Rames vai jogar, vai ter que sair quem desse time aí? Luciano. Então, por exemplo, o Lucas, em determinados momentos, já falou que ele hoje se sente mais confortável em jogar centralizado. Então, a posição que joga hoje o Luciano, para manter Lucas e Luciano jogando, tem que jogar o Lucas para direita. Por mais que o Zubeldia já tenha tentado, eu não gostei tanto assim do Lucas jogando aberto, mas, cara, hoje o Lucas ele disputa essa posição com o Luciano. Contra o Flamengo, por exemplo, o Luciano vai estar suspenso. Eu acho que nesse momento, o Zubeldia vai tentar de novo com o Lucas no meio. Vai botar o Lucas no meio e, por exemplo, o Rato na direita. Exato. Vai de novo com essa formação de Copa do Brasil. O segundo tempo contra o Botafogo foi assim. A gente vê o Lucas vindo lá de trás, tanto que o gol do Ferreirinha sai numa jogada do Lucas vindo do meio de campo, lá de longe, né? E é onde ele joga melhor, cara. Os melhores jogos que a gente lembra do Lucas foi assim, vindo de lá de trás, cortando ali pelo meio, né? Sim. E o Luciano, cara, eu não sei, parece que é muito lógico só pra gente que tá aqui fora, né? Porque o Luciano, ele faz gol. Ele é o artilheiro do time, ele é importante, só que lá na frente. Isso. Né? Mais como um segundo atacante, né? Exato. Mas, ó, o São Paulo nesse 4-2-3-1 hoje, Perrone, o São Paulo hoje não tem a posição do Luciano, que é o segundo atacante. O segundo atacante você vai jogar num 4-4-2. Ok. 4-2-3-1, ou você joga o Luciano como sendo o armador do time, que é onde ele joga hoje, sendo esse meia e atacante também, porque em diversos momentos ele chega para poder finalizar, mas ou você joga com ele aberto ou você joga com ele centralizado. Então, você não tem aquele segundo atacante de ofício, que é a posição do Luciano. Então, para se enquadrar dentro desse esquema tático que o Zubeldia hoje utiliza no São Paulo, ele vai continuar jogando desse jeito. Vai. Eu acho que vai até o fim. Aí tá. Agora, voltando pro jogo, pergunta do Sombra, lá, o que você mudaria na escalação? Cara, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu vi a escalação, eu falei, puto, o São Paulo perdeu. Sério. Eu falei mesmo, Você porque... É pessimista, eu Perrone. Não, com o Juan, cara, não é questão de ser pessimista ou otimista. Não dá. Primeiro, o jogador é ruim. Ele é ruim. Ele não é bom. Segundo, ele já tá, enfim, ele já não vai renovar. Então, pra que colocar o Juan pra jogar se ele não vai renovar e se ele não é bom? E ainda, terceiro, de meia. Ele não, o Zubeldia não desconfigurou o 4-2-3-1. Ele manteve o Caleri na primeira linha e aí ele botou de um lado o Nestor, no lado esquerdo, no lado direito o Rato e no meio o Juan. Então, se a gente está discutindo que o Luciano não deveria ficar atrás do Caleri, não deveria estar na linha de meia, a gente também tem que discutir que o Juan é o que menos poderia estar na linha de meia. Eu acho que Sim. Então, assim, essa é a minha razão de eu ficar pessimista e ainda depois de 4 minutos, pênalti do Igor Vinícius.
Contesto um pouco o pênalti, mas de fato o jogador tocou na perna do outro. Né? Então não existe intenção na regra. Se Não. tocou, é pênalti. Entendeu? Se tocou, derrubou, é pênalti. Só que isso só acontece com o São Paulo. Porque eu vou voltar também para aquele São Paulo e Palmeiras do 2-2. O Luciano foi tocado dentro da área, da mesma forma, imprudente pelo jogador do Palmeiras. Mas o Perrone, assim, até porque a gente faz lá na rádio futebol de todos os times, tem erros pra todos os gostos. Tem erro pra tudo que é jogo. Então essa coisa, só o São Paulo é prejudicado com pênalti assim? Toda hora. O Grêmio foi semana passada prejudicado contra o Corinthians. Agora foi beneficiado. Então assim... Mas o São Paulo é muito prejudicado, eu porque acho. você assiste... Talvez não é mais ou menos. Porque você assiste sempre o São Paulo. Então assim, não tem como a gente chegar... É porque a gente vê o São Paulo mais do que os outros. Isso é natural do São Paulino. Você vai ver muito mais o São Paulo do que todos os outros. Mas, cara, é assim... As diferenças de interpretação pra todo jogo. Você fala, bom, por que o cara deu pênalti assim nesse jogo e no outro jogo não deu? Era o mesmo árbitro. A falta de critério que pega. A falta de critério, né, Marcão? A gente vê bastante lá. Não, mas é que assim, o que o Perrone tá dizendo, Sombra, é que tem times que são muito mais beneficiados. Por exemplo, Flamengo. Teve um pênalti em cima do Pedro e outro dia em cima do Bruno Henrique, se eu não me engano, que foi um absurdo. Então, tipo assim, são situações escabrosas. Uma coisa é um pênalti discutível, por exemplo, esse do Igor Vinícius. Na minha opinião, aqui no Brasil se marca. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, todo mundo marca. Você pega um jogo de Libertadores, não marca. Você pega qualquer competição europeia, por exemplo, não se marca esse tipo de penalidade. Pra mim, é um contato ali, obviamente, mas, cara, o futebol é um esporte que, cara, mas, sabe, tipo, não tem como não ter contato. É um negócio que é inevitável. Então, tipo, pra mim, esse pênalti do Igor Vinícius, eu também tô com o Ricardo aí, pra mim, o Igor Vinícius ele foi meio atabalhoado em cima do Breno Lopes, lá, ex-Palmeiras, mas pra mim eu não marcaria não, sinceramente. Deixa eu perguntar pra vocês. Vamos lá, fosse o Caleri invadindo a área e o zagueiro do Fortaleza fazendo igual o Igor Vinícius, a gente não ia pedir pênalti? Então, é o que eu falo. Eu acho que a gente pediria também. Claro que pediria. Lógico, mas assim... É o que eu falo, o cara deu a brecha pra acontecer o pênalti, né? Quando o Igor chega... Sim, era só cercar, né? Cerca o cara. O jogador é burro, cara. sair, Só cercar, cara. Ainda mais que é o Breno Lopes. Podia sair pela linha de fundos com a bola e tudo, né? Sim. Mas aí... Na hora eu peguei e falei, cara, por que não só cerca? O jogador tava indo pra linha de fundo, nem pra dentro da área ele tava. Já tinha meio perdido o controle. O máximo que ele ia poder fazer era parar a bola. E parou a bola, o jogador tá na frente. Agora,